E aí, Normes? Como é que vocês estão? Responde pra mim aí, cara. Responde pra mim pelo coração, tá? Porque pela boca eu não consegui ouvir, não, cara. Então, como vocês podem ver no título, né? Foi isso que eu aprendi na 20ª vez que eu assisti Fight Club. Eu acho que eu já assisti mais também, mano. Sei lá, tá ligado? Assisti pra caralho esse filme. Não que eu romantize assistir esse filme, né? Mas é porque eu falei, mano, tem que assistir isso aqui de novo porque tem alguma coisa que faltou entender. E constantemente eu vou assistindo, né? E eu lembro que tem uma frase, né, em Black Swan do Nassim Taleb, que é um livro, que ele diz que quando você pega alguma obra e você assiste, lê frequentemente ela, isso aí também diz muito sobre quem tu és, né? Por quê? Porque você tá com não um laço afetivo, mas uma preocupação com aquela obra, né? Você tem um carinho com aquela obra, você tem você sabe que aquela obra ela mudou você e tem algo ali a entender, tá? Isso também vai significar como que você trata, por exemplo, né, algumas das suas amizades, algum dos seus relacionamentos, algum dos seus hobbies. Então, isso simboliza também o quão de preocupação você tem, por exemplo, com algum tipo de pessoa, né? Porque se você tem aquela preocupação, se você tem aquele cuidado com aquilo, você também vai ter com por exemplo, com alguma amizade que você tem, ou com algum relacionamento, ou alguma outra coisa. E pegando um exemplo meu, né? Eu lembro que tinha uma época que eu tava estudando muito, né? Aqueles bagulho de PUA. Eu contei até aqui no canal, nos vídeos mais antigos, né? E eu passava muito de um pro um, pro um, pro um, pro um, pro um, pro um. Cheguei no ponto de assistir tudo que tem de conteúdo, né? Em inglês. Eu vi até conteúdo em inglês britânico, em inglês americano. E o caralho, né? Chegava a virar a noite olhando aquelas merda, tá? E o que eu queria não era, de fato, pegar uma obra em si, né? Mas pular uma porque eu tava fissurado, né? Na concepção também de, tipo, não ter um relacionamento muito duradouro, né? De longo prazo. Muito pelo contrário, eu só queria algo mais passageiro, etc, né? E aquilo também se traduzia no jeito que eu lidava com algumas obras. Então, quando você pega alguma obra e você sabe que você tem que ter um cuidado com aquilo, porque aquilo ali tem todo um. Então, você também começa a observar que está criando dentro de ti um tipo de conceito, um tipo de comportamento mais pro longo prazo, tá? E para traduzir isso tudo, você precisaria, claro, de uma enorme quantidade de coisa que. Se eu ficar falando aqui, o vídeo vai ficar louco pra caralho. E eu vou esquecer do que eu vim falar exatamente, tá? Então, quando a gente pega. Então, quando você passa a observar uma obra há muito tempo, aquela obra começa também a te transmitir coisas do porquê, né? Então, quando a gente pega o Fight Club, né? Dá pra entender que o autor ele entendia muito mais coisas do que, tipo, uma pessoa normal vai assistir só uma vez e ela vai entender de fato. Por quê? Depois de, tipo, quebrar algumas raízes, né, e alguns traços que eu tinha, tá, de, tipo, coisas que realmente são superficiais, tá, eu comecei a entender o que de fato é, por exemplo, o que simboliza o desapego, né, o que, por exemplo, você trabalhar, por exemplo, em um emprego que você não gosta, de fato, não gosta, você odeia aquele emprego, ele não te dá qualquer prazer. E mesmo assim você tá nele porque você quer comprar digamos, um iPhone melhor ou um iPhone muito. E eu já conheci pessoas assim, um iPhone que uma outra pessoa tem um pouco melhor que aquele teu, né? Então você trabalha, a obsessão de uma. Você é exatamente o que
uma obsessão de uma empresa de telefone quer, né? Porque de fato você não precisaria, tá? De um celular um pouco melhor, porque aquele teu já tá muito bom. Mas, todavia, entretanto, tu, por alguma obsessão dentro de ti que foi enraizada, né, através desse estilo de vida moderno, tu quer e tu vai em busca. Isso é interessante porque o ser humano ele realmente vai em busca e quando ele consegue, porque ele idealizou aquilo, materializou, conseguiu, tá com o negócio na mão, ele acha, né, ele acha que ele conseguiu ficar melhor ou ele é melhor que aquela pessoa, mas no entanto, o que foi que aconteceu foi que ele conseguiu um material melhor que o outro. Então, olhando de uma perspectiva maior, você conseguiu um material que é em cima do... E a parte interna? Como que fica? Ficou merda. Ficou mais destrutiva ainda. Porque depois você vai trabalhar mais ainda pra conseguir algo que é melhor que o outro, tá ligado? E nunca vai acabar. Por quê? Vai estar sempre sendo construído, né, outros materiais que vão ser melhores que aquele que você tem, que é o que acontece hoje em dia. E se você não parar com essa busca, você vai esquecer da tua parte interna, né, do que tu realmente quer como realização pessoal interna de fato, tá? Como que os lados hereditários vão estar a se manifestar em ti e como que você vai, tipo, fazer com que eles se traduzam, tá? Se traduzam de uma forma que se manifeste na realidade. Mas, tipo, isso só vai conseguir quando você, tipo, tirar um pouco do material, cara. Porque senão, você vai ficar nesse ciclo, tá? Que não tem fim. E você conhece um monte de pessoa, por exemplo. Eu conheci um cara que ele tinha um trabalho lixo, tá? Mas é um trabalho, tá? E o trabalho dignifica o homem. Isso tem uma passagem, até esqueci aonde. E o trabalho, ele... Realmente o homem precisa do trabalho, né? O homem, enfim. Quando eu falo homem, na forma geral. Porque através do trabalho ele vai, tipo, trabalhar, ele vai fazer um negócio e através daquilo ele vai conseguir o seu dinheiro ele vai conseguir o seu sustento e etc. Mas ele pegava e juntou por quase 1 ou 2 anos para depois comprar um iPhone, tá? E dava pra ver o cara, velho. Dava pra ver o cara. O cara era gordo, tá? O cara, ele era obsessivo com isso, saca? E dava pra ver, tipo, a forma pequena. E eu falava com ele, tá ligado? E a materialização das palavras que ele falavam não não mostrava nada, sabe? Era algo fraco, algo frágil, velho. Que se você pega e se você, tipo, enforca ele, tipo, psicologicamente, o cara vai ficar destruído. Mas no pequeno momento que ele tinha um iPhone dele. E pra ele tava tudo bem. Ele era a proteção industrial moderna de uma forma mais rasa, sabe? Ele era a disseminação do que aquela marca representava. E quando a gente estuda marketing, né? Eu já estudei por muito tempo. Eles realmente falam de adentrar dentro da personalidade humana. Mas quão isso é grave? Porque você tá olhando pelo dado do dinheiro, tá? E quando você tem uma sociedade que é puramente dinheirista, como a brasileira, eles não se importam em olhar os outros pontos, tá? Em olhar pelo lado espiritual, tá? Porque se você chega em uma região onde o espírito ele é muito fraco, você tá lidando com uma das 3 esferas mais importantes do ser humano, né? Espírito, mental e corpo, né? Então, puta que me pariu, tá? Se você tem um espírito tão fraco como esse e você coloca um material como esse pra suprir todo esse outro lado, é claro que vai ficar uma deformidade mental e espiritual dentro desse cara. É tipo, óbvio. Como que uma pessoa que estuda outras coisas, né, e tem como referência outros caras de outros tempos vai conseguir se relacionar com ele, tá? De uma forma pura, claro, mas no cotidiano você consegue falar, conversar, falar, oi, e aí, tudo, você dá uma animada no cara, né? E você, por você estar em outro espectro, você consegue... Mas sabe o melhor? Sabe o melhor de tudo?
é que se o eu irradiante, né, o eu radiante, o eu de luz consegue entender toda essa complexidade, toda essa entranha, né? E quando ele conversa com outro, com o interlocutor, né? E dá 3 lapsos de luz ali pro cara, 3 lapsos de luz mental. O cara vai refletir pra caralho. Sabe por quê? Porque tá todo mundo nessa merda, porra. Tá todo mundo nessa merda, tá ligado? E não é da boca pra fora. Você não vai falar da boca pra fora, você vai falar porque você entendeu, porque você viveu a merda, né? Porque você de fato teve. Porque de fato você já foi a porra. Sabe? Você já foi o consumidor infeliz. Você já foi aquele cara, né? Você vai falar. E você vai pensar naquela emoção de merda. Você vai, é isso aqui, ó. Pá, o cara vai sentir, né? O cara pode ficar até com raiva. Mas você quer que ele fique com raiva? Porque depois ele vai pensar. Depois ele vai pensar naquele estilo, naquele momento da vida dele que você falou, saca?